Três fatos fascinantes sobre a vida de São Francisco de Assis. São Francisco de Assis e a espetacular lição de humildade. Em certa ocasião, morando São Francisco no convento da Porciúncula com Frei Maceu, homem de grande santidade, discrição e graça para falar de Deus, por isso era muito amado pelo santo, quis o Frei provar a humildade de Francisco e lhe disse: "Por que a ti? Por que a ti? Por que a ti?" "O que quer dizer com isso?" perguntou Francisco. "Digo porque todo mundo vem atrás de ti, e parece que todos anseiam ver-te, ouvir-te e obedecer-te. Você não é bonito, não é dotado de muita inteligência, não é um nobre. De onde vem então o que todo mundo enxerga em você?" São Francisco, vivamente regozijado, levantou o rosto ao céu e elevou seus pensamentos a Deus. Logo, voltando a si, se ajoelhou e louvou, e deu graças ao Senhor. Depois, com grande fervor de espírito, se voltou para o Frei Maceu, dizendo: "Quer saber por que eu? Quer saber por que eu? Quer saber por que todo mundo vem atrás de mim? Porque isso me vem dos olhos do Altíssimo Deus, que a todo tempo olha pelos bons e pelos maus. Porque aqueles olhos santíssimos não viu entre os pecadores nenhum mais vil, nem mais inútil, nem maior pecador que eu. Não tendo encontrado sobre a terra criatura mais vil para a obra maravilhosa que deseja fazer, me escolheu para confundir a nobreza e a grandeza, a beleza e a fortaleza, e a sabedoria do mundo, a fim de que se conheça que toda virtude e todo bem procede dele, e não de criatura, e ninguém possa gloriar-se em si mesmo. Porém, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor, que merece toda a honra e toda a glória para sempre." Frei Maceu ficou assombrado de ouvir tão humilde resposta, dita com tão grande fervor, e soube com toda certeza que São Francisco estava fundamentado em uma verdadeira humildade. Como São Francisco pregou as aves e fez calar as andorinhas. O humilde servo de Cristo, São Francisco, pouco tempo depois de sua conversão, tendo já reunido e recebido na ordem muitos companheiros, entrou a pensar muito, e ficou em dúvida sobre o que devia fazer, se somente entregar-se à oração ou bem a pregar algumas vezes. E sobre isso desejava muito saber a vontade de Deus. E porque a humildade que tinha não o deixava presumir de si nem de suas orações, pensou de conhecer a vontade divina por meio das orações dos outros. Pelo que chamou Frei Maceu e disse-lhe assim: "Vai a Soror Clara e dize-lhe da minha parte que ela, com algumas das mais espirituais companheiras, rogue devotamente a Deus, seja de seu agrado mostrar-me o que mais me convém, se me dedicar à pregação ou somente à oração. E depois vai a Frei Silvestre e dize-lhe o mesmo." Este fora no século aquele Monsenhor Silvestre, que vira uma cruz de ouro sair da boca de São Francisco, a qual era tão alta que ia até o céu, e tão larga que tocava os extremos do mundo. Era este Frei Silvestre de tanta devoção e de tanta santidade, que tudo quanto pedia a Deus obtinha, e muitas vezes falava com Deus, e por isso São Francisco tinha por ele grande devoção. Foi Frei Maceu, e conforme a ordem de São Francisco, deu conta da embaixada primeiramente a Santa Clara e depois a Frei Silvestre, o qual, logo que a recebeu, imediatamente se pôs em oração, e rezando, obteve a resposta divina, e voltou a Frei Maceu e disse-lhe assim: "Isto disse Deus para dizeres ao irmão Francisco, que Deus não o chamou a este estado somente para si, mas para que ele obtenha fruto das almas e que muitos por ele sejam salvos." Obtida esta resposta, Frei Maceu voltou a Santa Clara para saber o que ela tinha conseguido de Deus, e respondeu que ela e outra companheira tinham obtido de Deus a mesma resposta que tivera Frei Silvestre. Com isto, tornou Frei Maceu a São Francisco, e São Francisco o recebeu com grandíssima caridade, lavando-lhe os pés e preparando-lhe o jantar. E depois de comer, São Francisco chamou Frei Maceu ao bosque, e ali diante dele se ajoelhou e tirou o capuz, pondo os braços em cruz, e perguntou-lhe: "Que é que ordena que eu faça, meu Senhor Jesus Cristo?" Respondeu Frei Maceu: Tanto a Frei Silvestre como a Soror Clara e a irmã
Cristo respondeu e revelou que sua vontade é que vais pelo mundo a pregar, porque ele não te escolheu para ti somente, mas ainda para a salvação dos outros. E então São Francisco, ouvindo aquela resposta e conhecendo por ela a vontade de Cristo, levantou-se com grandíssimo fervor e disse: Vamos em nome de Deus. E tomou como companheiros a Frei Maceu e a Frei Ângelo, homens santos. E caminhando com ímpeto de espírito, sem escolher caminho nem atalho, chegaram a um castelo que se chamava Savurniano, e São Francisco se pôs a pregar. E primeiramente ordenou às andorinhas que cantavam que fizessem silêncio até que ele tivesse pregado. E as andorinhas obedeceram. E ali pregou com tal fervor que todos os homens e todas as mulheres daquele castelo, por devoção, queriam seguir atrás dele e abandonar o castelo. Mas São Francisco não permitiu, dizendo-lhes: Não tenhais pressa e não partais, e ordenarei o que deveis fazer para a salvação de vossas almas. E então pensou em criar a ordem terceira, para a universal salvação de todos. E assim, deixando-os muito consolados e bem dispostos à penitência, partiu-se daí e veio entre Canara e Bevagna. E passando além, com aquele fervor, levantou os olhos e viu algumas árvores na margem do caminho, sobre as quais estava uma quase infinita multidão de passarinhos, do que São Francisco se maravilhou e disse aos companheiros: Esperai-me aqui no caminho, que vou pregar às minhas irmãs aves. E entrando no campo, começou a pregar às aves que estavam no chão. E subitamente as que estavam nas árvores vieram a ele, e todas ficaram quietas até que São Francisco acabasse de pregar. E depois não se partiram enquanto ele não lhes deu a sua bênção. E conforme contou depois Frei Maceu a Frei Tiago de Massa, andando São Francisco entre elas, a tocá-las com a capa, nenhuma se moveu. A substância da prédica de São Francisco foi esta: Minhas irmãs aves, deveis estar muito agradecidas a Deus, vosso Criador, e sempre em toda parte o deveis louvar, porque vos deu liberdade de voar a todos os lugares. Vos deu uma veste duplicada e triplicada. Também porque reservou vossa semente na arca de Noé, a fim de que vossa espécie não faltasse ao mundo. Ainda mais lhe deveis estar gratas pelo elemento do ar que vos concedeu. Além disto, não plantais e não ceifais, e Deus vos alimenta e vos dá os rios e as fontes para beberdes, e vos dá os montes e os vales para vosso refúgio, e as altas árvores para fazerdes vossos ninhos. E porque não sabeis fiar nem coser, Deus vos veste a vós e aos vossos filhinhos. Muito vos ama o vosso Criador, pois vos faz tantos benefícios. E portanto guardai-vos, irmãs minhas, do pecado de ingratidão, e empregai sempre os meios de louvar a Deus. Dizendo-lhe São Francisco estas palavras, todos esses passarinhos começaram a abrir os bicos, a estender os pescoços e a abrir as asas, e a reverentemente inclinar as cabeças para o chão. E por seus atos e seus cantos, a demonstrar que as palavras do Santo Pai lhes deram grandíssima alegria. E São Francisco, juntamente com elas, se rejubilava, se deleitava, se maravilhava muito com tal multidão de pássaros e com a sua belíssima variedade, e com a sua atenção e familiaridade, pelo que ele devotamente nelas louvava o Criador. Finalmente, terminada a pregação, São Francisco fez sobre elas o sinal da cruz e deu-lhes licença de partir. E então todas aquelas aves em bando se levantaram no ar com maravilhosos cantos. E seguindo a cruz que São Francisco fizera, dividiram-se em 4 grupos. Um voou para o oriente e outro para o ocidente, o terceiro para o meio-dia, o quarto para o aquilão. E cada bando cantava maravilhosamente, significando que, como por São Francisco, gonfaloneiro da cruz de Cristo, lhes fora pregado e sobre elas feito o sinal da cruz, segundo o qual se dividiram, cantando pelas 4 partes do mundo. Assim, a pregação da cruz de Cristo, renovada por São Francisco, devia ser levada por ele e por seus irmãos a todo o mundo, os quais frades como os pássaros, nada de próprio possuindo neste mundo, confiam a vida unicamente à providência de Deus. Em louvor de Cristo. Amém.
O que Lúcifer perdeu por orgulho, São Francisco ganhou por sua humildade. Foi revelado a Frei Pacífico que São Francisco ocuparia o lugar perdido por Lúcifer no céu. Ao amanhecer, voltou o irmão Pacífico. O bem-aventurado Francisco estava em oração ante o altar. O irmão Pacífico o esperou fora do coro, rezando também ante o crucifixo. Começando sua oração, foi elevado e arrebatado ao céu. Se com o corpo ou fora do corpo, só Deus o sabe. E viu no céu muitos tronos, entre os quais sobressaíam o mais alto, mais glorioso e mais resplandecente que os demais, e recamado de toda classe de pedras preciosas. Cativado por sua singular beleza, começou a pensar dentro de si de quem seria aquele local. E no instante ouviu uma voz que lhe dizia: Este trono foi de Lúcifer, e em seu lugar se sentará nele o humilde Francisco. Enquanto saía do êxtase, o bem-aventurado Francisco saiu fora e se aproximou dele. O irmão Pacífico, com os braços cruzados no peito, se arrojou aos pés de Francisco e, considerando-o já sentado no trono que havia visto no céu, soluçava: Pai, tem piedade de mim, e pede ao Senhor que se compadeça de mim e me perdoe os pecados. O bem-aventurado Francisco, dando-lhe a mão, o levantou, conhecendo naquele momento que algo ele havia visto na oração. Aparecia todo transformado e falava ao bem-aventurado Francisco não como a pessoa vivente, mas como quem reina no céu. Ato seguido, como não queria revelar a visão ao bem-aventurado Francisco, começou a proferir palavras inquirindo como de longe, e entre outras coisas lhe disse: Que pensas de ti, irmão? Me parece, disse o bem-aventurado Francisco, que sou o maior pecador de todo o mundo. E de pronto, o irmão Pacífico percebeu em sua alma esta voz: Por aqui podes compreender que é verdadeira a visão que tivestes. Como Lúcifer, por sua soberba, foi arrojado daquele lugar, assim Francisco, por sua humildade, merecerá ser enaltecido e sentar-se nele.